Hoje eu vi uma foto de uma criança segurando um saco de flocos e quando você vê essa foto de primeira, você passa a acreditar de que essa criança ela tem uma deficiência nas pernas e no quadril. É muito estranho. E até você perceber a pegadinha leva muito tempo. Eu confesso para você que eu não consegui identificar o erro naquela foto. Por quê? Porque o saco de flocos ele se confundia com a grama. Existia a sombra de um adulto tampando ali a criança, fazendo sombra na criança. E aí você logo tenta identificar onde está o problema. E quanto mais você olha, mais você se confunde. E eu só consegui identificar o problema depois de ter lido os comentários embaixo dessa imagem, dessa foto, das pessoas falando que existia ali um saco de flocos que estava se confundindo com a grama. E aí a gente vê que muitas pessoas acabam tomando esses tipos de imagens, esses tipos de foto como referência para olhar a própria vida. Nós temos aí diversos livros de programação neurolinguística, inclusive se você já leu o livro Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, ele expõe ali na parte de ressignificação a foto de uma velha moça. Você olha a imagem por um ângulo, aparece uma velha. E aí quando você fixa o seu olhar, quando você realmente consegue identificar, você presta atenção na imagem, você vê que existe ali uma moça que está meio de perfil, meio virado assim. Então esses tipos de imagens a gente precisa tomar muito cuidado, a gente não pode tomar essas imagens como referência da nossa própria vida. Porque muitas pessoas quando expõem esse tipo de imagem, a intenção delas, não do autor da imagem, da foto, mas sim da pessoa que está, digamos assim, retransmitindo essa imagem, compartilhando essa imagem, de que você deve prestar atenção na sua vida e não se confundir. Mas o fato é que esses tipos de imagens, essas fotos, elas foram construídas para nos confundir. Então, a intenção do autor já era de sacanagem, já era para fazer com que você se confunda de fato. Então, o que existe por trás dessa intenção é algo maligno ou até mesmo diabólico. Por quê? Porque as coisas reais, elas se mostram como sendo reais. Quando você olha para uma árvore, você pode ver uma árvore aqui atrás de mim. Você olha para uma árvore e logo identifica que isso é uma árvore. Ou quando você olha para um banco, qualquer objeto que a gente olha, a gente vai perceber de cara, porque a gente já criou a referência daquele objeto na nossa mente, na nossa memória, e aí a gente logo reconhece. Agora, quando a gente tem dificuldade de identificar qualquer objeto, qualquer coisa, isso significa que aquele objeto ele já foi feito para nos enganar. Então, o que eu quero dizer é que você deve olhar para as coisas reais. Quando alguém surgir com alguma dificuldade, quando alguém quiser expor alguma coisa, criando muitas barreiras psicológicas para você entender, significa que aquela pessoa ela tem uma intenção maligna. Ela quer te manipular, ela quer te enganar, e aí, a partir dessa manipulação, ela vai ter você na mão dela. Ela vai fazer com que você se torne parte de uma massa de manobra. E é isso que acontece no mundo de hoje. Por quê? Porque diversos filósofos do século XVIII e XIX, eles criaram essa ideia de que o mundo é construído a partir da nossa percepção, sendo que, na realidade, é o contrário. O mundo já existia antes da nossa presença, antes de nós nascermos, e tudo que a gente deve fazer é olhar para o mundo, olhar para as coisas, e tudo aquilo que a gente não conhecer, a gente deve conhecer, e às vezes fica difícil de abarcar a realidade em palavras. Por quê? Porque nós seres humanos nós temos uma limitação verbal, sendo que a realidade ela pode realmente se apresentar de uma maneira em que se torna impossível de nós descrevê-la em termos verbais. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas vezes a gente consegue aprender a realidade, a gente consegue aprender alguma coisa
sem dizer uma palavra. Por exemplo, se você for homem, né? Eu sei que já aconteceu de você chegar em casa e ver a sua esposa triste. Como que você sabia que ela estava triste? Porque você conhece aquela expressão de tristeza. De repente ela podia estar com a cabeça baixa, né? E respirando de uma certa maneira, olhando para algum objeto, olhando para alguma coisa, e você logo percebeu que a sua esposa estava triste, ou o seu marido estava triste. E a sua esposa ou o seu marido não disse uma palavra sequer. Ou seja, o não verbal, ele transmitiu a realidade. Nenhuma palavra foi dita. Isso significa então que a realidade se apresenta por ela mesma. E a gente deve prestar atenção na realidade, naquilo que está acontecendo. Porque quando a gente tenta distorcer o que está acontecendo, quando a gente realmente tenta impor a nossa vontade, o que a gente faz de fato é olhar para a realidade de uma maneira muito diferente. A gente cria uma realidade paralela e isso vai trazer muitos problemas. Então a gente precisa olhar fixamente para as coisas, porque o mundo se apresenta como ele é. E toda vez que aparecer algum espertinho tentando dizer que não é aquilo que você está vendo, inclusive existe uma piada do Groucho Marx que diz que ele faz uma pergunta: afinal de contas, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Então muitas vezes os nossos próprios olhos conseguem enxergar a realidade. Nós não precisamos de um mediador, não precisamos de alguém para dizer que a grama é verde, que o céu é azul. Por quê? Porque nós estamos vendo, nós estamos enxergando. Então a gente deve prestar muita atenção nisso e principalmente nesse ambiente de desenvolvimento pessoal, de autoajuda. Nós vemos aí muitas pessoas tentando, então, dizer para você que você não está enxergando a grama verde, mas sim a grama roxa. Então tome cuidado e passe a prestar atenção naquilo que está diante de você, porque isso é a realidade. Vou ficando por aqui, espero que você tenha compreendido o conceito desse vídeo, ele ficou bem nas entrelinhas. Peço a você também para deixar o seu comentário aqui, para dizer quais são as suas experiências, se isso acontece com você, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!